Olá pessoal, professor Luciano Araújo, e agora que nós utilizamos a ferramenta retângulo para reproduzir aqui, para fazer nosso contorno da nossa residência, vamos falar um pouquinho mais dessa ferramenta retângulo, como é que nós podemos utilizá-la. A ferramenta retângulo ela pode ser executada da seguinte forma: eu também posso utilizar a ferramenta retângulo, clicando no retângulo, na ferramenta, e dando um clique na área de trabalho. Uma vez que eu cliquei na área de trabalho, eu posso colocar aqui as coordenadas x, y, para que eu possa definir um retângulo com o meu comprimento e minha largura. Por exemplo, se eu digitar arroba, né, e a coordenada é x, y, né, eu tenho que substituir o x, que é o plano horizontal, por um valor. Eu vou colocar, por exemplo, 40. E agora eu coloco vírgula, que separa o x e o y, né? Então, eu vou colocar agora o valor para y, o valor de 60, e vou dar um Enter. Observe, então, que eu fiz, aqui no caso, um retângulo, exatamente com essas proporções, 40 por 60. Bem, esse retângulo foi executado com coordenada. Agora, vamos executar o retângulo com exatamente com as funções que o próprio comando nos dá. Uma vez que eu clique em retângulo, clico na área de trabalho, me aparece na minha prompt três opções, a qual eu posso escolher aqui para designar aqui o meu retângulo. Um deles, por exemplo, é esse dimensão aqui, que vai também me facilitar a execução do retângulo, porque uma vez clicando em D ou ali em dimensão, D Enter ou dimensão, que é a tecla de atalho para a dimensão ali, no caso seria D, eu posso exatamente agora digitar um valor, que é o que o prompt me pede, o valor de largura. No caso 40, Enter. E agora ele pede a altura, né? Vamos lá digitar 60, Enter, e observa que mais um clique eu posso então definir a posição deste retângulo. Então, eu também tenho esta outra forma de executar o mesmo retângulo. Agora vamos conhecer as ferramentas adicionais dentro do retângulo que me facilitam em outras atividades. Por exemplo, cliquei em retângulo, vou clicar dentro da minha área de trabalho, né? E observa que eu tenho a opção área. Essa opção área, tecla de atalho para ela é A. Uma vez que eu clico nela, ele pede para especificar a área do meu retângulo. Então vamos supor que eu tenha uma construção e eu preciso construir exatamente 80 metros quadrados dentro dessa construção. Então eu vou colocar aqui 80 e vou dar um Enter. E o AutoCAD pede para mim calcular o retângulo, no caso, para mim escolher entre o comprimento ou a largura. Eu vou escolher entre o comprimento e vou digitar, vamos supor que o comprimento da minha construção vai ter 7 metros. No caso, né, 7 metros por algo, né, que nós vamos descobrir agora. Então, já foi definido 7 metros, digito 7, dou um Enter, e agora eu já tenho o meu lote aqui, no caso, a minha construção já executada, né, exatamente com 7 metros, né, de frente. Agora, o AutoCAD ele definiu o seu comprimento de sua largura, né, de 11 metros e 43. Isso porque com certeza agora nós vamos digitar a de área e com O de objeto nós vamos aqui clicar em cima deste retângulo e observar que ele tem exatamente 80 metros quadrados, conforme a área de construção já determinada. Então, dessa forma eu utilizo o comando área, né? Eu entro com a medida, né, a metragem da minha construção, metragem quadrada, e escolho entre largura ou comprimento, e ele me dá exatamente qual é a distância que eu preciso ter do meu terreno para ter exatamente, no caso, 80 metros quadrados, eu precisei ter exatamente de profundidade de 11,43 metros. Bom, entendido aí, vamos para a próxima função. No caso, por exemplo, clicando aqui de novo em AutoCAD, clicando na área de trabalho, aqui você observa que tem a opção de rotacionar, rotate.
eu clico em rotacionar e observa que eu posso escolher o ângulo de rotação para mim colocar aqui este meu retângulo. Porém, eu vou definir exatamente um valor de ângulo, no caso, por exemplo, 45 graus, e vou dar um Enter. Ok? Então, dessa forma, então, agora eu consigo fazer um retângulo de acordo com o ângulo que eu determinei, que seria um ângulo de 45 graus. Vamos conferir aqui se ele está exatamente com 45 graus. Bom, está exatamente com 45 graus, porque eu adicionei este ângulo de 45 graus. Porém, se eu tiver que utilizar novamente o comando retângulo, é importante que eu desfaça todo, no caso, por exemplo, a angulação a qual eu já havia colocado aqui. Então, vou retornar de novo para o ângulo de 0 graus, para que eu possa, então, voltar a executar meu retângulo na sua posição real. Bom, feito assim, conhecemos as três opções que nós temos do retângulo. Porém, o retângulo, quando nós clicamos nele, ele também nos oferece algumas possibilidades antes mesmo de clicarmos na área de trabalho. Ou seja, eu já defino aqui o meu retângulo a partir exatamente dessas opções. Então, a opção chanfer, ela tem a possibilidade de chanfrar, né? Eu vou clicar aqui e chanfrar as quinas do meu retângulo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5 e posso colocar, por exemplo, um outro valor, mas eu vou colocar 5 novamente, vai ser um chanfro de 45 graus. Observe então que agora eu clico, tá vendo? E o meu retângulo, ele possui chanfros de 5 por 5. Isso é muito ótimo e prático para poder executar uma chapa onde as suas quinas elas são chanfradas. Então eu tenho aqui então um retângulo definido por um chanfro de 5 por 5. Bom, novamente eu tenho que zerar essa opção aqui, senão sempre que eu utilizar o retângulo, ele fará um chanfro de 5 por 5. Então eu volto novamente aqui no comando retângulo, clico em chanfer e volto ao valor 0, para que eu possa então ter o meu retângulo agora, né? Vamos lá para ter o meu retângulo da forma correta. Mas além de chanfrar, ele também tem a possibilidade de criar filetes. Então, ao clicar novamente, eu tenho aqui a opção Filet, que em vez exatamente de criar chanfro, vai fazer filetamento, um arredondamento nas bordas. Eu vou colocar 10 aqui e vou dar um Enter. E observa só o que acontece. Olha só. Ele está exatamente aqui com um raio de, vamos ver, de 10, que foi o valor que foi definido para fazer esse fillet. Então também posso utilizar o filetamento, colocando um valor para fazer com que meu retângulo tenha seus cantos arredondados. Ok? Bom, novamente temos que zerar, senão o retângulo ele vai sempre manter essa mesma informação, né, que nós colocamos. Colocamos um 0 ali agora, Filet 0, e retornamos de novo ao retângulo normal. Agora nós temos uma opção aqui chamada Elevation. O que é Elevation? Bom, vou deixar a Elevation e Thickness por último, porque esses dois comandos eles são úteis assim visualmente quando estou com a minha tela em 3 dimensões. Então vamos utilizar agora o Width. O Width é uma espessura. Então, por exemplo, se eu clico no retângulo e clico em Width, espessura, eu defino uma espessura em que eu quero trabalhar com a minha linha do retângulo. Uma vez que eu digitei 5 e dei Enter, observa então que agora esse meu retângulo ele tem uma espessura um pouquinho mais grossa, ok? De acordo com o valor que eu coloquei ali para a espessura. Novamente vou retornar, clicando de novo em Width, e vou retornar ao 0 para que o meu retângulo volte ao seu valor real. Agora nós vamos finalizar utilizando esses outros dois comandos, porém é necessário que eu enxergue ele clicando aqui na quina do ViewCube e colocando em posição em tridimensão, X, Y, Z. E agora sim eu consigo utilizar
essa ferramenta. A ferramenta que nós vamos usar, Elevation, o nome já diz, é uma elevação. Então eu clico no retângulo, clico em elevação e vou elevar, por exemplo, a distância de mais ou menos uns 20. Dou Enter. Então significa que em relação ao meu plano 0, né, ele vai estar a 20 do plano 0. Olha só, cliquei, né, e cliquei. Vamos lá, acho que é mais fácil eu visualizar movimentando aqui o meu mouse. Tá vendo? Observa então que ele foi criado, mas ele foi criado a uma dimensão de 20 unidades em relação à base 0, ok? Então, elevação é exatamente isso, elevar o meu retângulo ao nível em que eu vou determinar aqui. Né? Pode ser 10, 15, 20, qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai estar essa distância em relação ao piso, ou o plano em que eu estou trabalhando. Vamos aqui então novamente zerar, né? Clicando novamente. É importante nós sempre zerarmos para que o AutoCAD ele retorne o nosso comando, né, que é o comando retângulo, ao seu original. E para finalizar, nós vamos utilizar então thickness, que nada mais é que um volume que ele dá ao nosso retângulo. Então, por exemplo, cliquei em retângulo, cliquei. Apesar disso, é necessário que eu dê um valor para ele também. Então, vamos lá. Clicar aqui em retângulo, thickness, e vamos dar um valor aqui, por exemplo, de 30. E ao clicar aqui, observa que ele dá uma distância de 30, ou seja, um certo... ele cria como se fosse uma parede, uma casca desse nosso retângulo, ok? E vamos retornar agora, clicando novamente em retângulo, thickness, e vou colocar novamente o valor 0. Ok? Então essas foram as opções que o nosso comando retângulo ele nos oferece e muito pouco usamos, né? Em determinadas situações, podemos então utilizar essas opções a qual o nosso comando ele nos oferece. Até mais, até a próxima e um próximo comando.